turminha do quarto ano? Todo mundo preparado para mais uma semana de aulas, que teremos muitas novidades também? Espero que vocês estejam bem, ok? Acompanhando as aulas, tirando suas dúvidas e principalmente, não é? Participando com a realização das tarefas que nós estamos encaminhando. Ok, turminha? Então, é importante vocês estarem tentando realizar as atividades para que possam, no decorrer das nossas aulas, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário sobre as atividades, tá certo? Participem, viu? Então, para hoje eu gostaria que vocês separassem o seu material de português na sua mesa de estudos, para que possamos trabalhar um tipo de gênero textual, que se chama gênero textual não verbal. Ele é chamado de não verbal porque ele não se utiliza de palavras para transmitir a sua mensagem, mas sim através de imagens. E nesse caso, nós iremos trabalhar a análise de uma obra de arte dessa artista plástica brasileira, chamada Tarsila do Amaral. A tela que vocês analisarão no seu livro se chama Segunda Classe. Vamos compreender por que esse trabalho artístico foi chamado dessa forma? Olha só, turminha. Na página 87 do seu livro, há esta imagem da obra de arte de Tarsila do Amaral. Essa artista plástica, ela tinha um grande compromisso social, que era de denunciar vários problemas que ocorriam no nosso país na década de 30. Olha só. Esse quadro foi pintado em 1933. Então, durante essa década, aconteciam muitos problemas sociais no nosso país. E essa artista, ela adotou como compromisso fazer denúncias através do seu trabalho, criticando dessa forma a condição da população mais pobre que existia no Brasil. E que, infelizmente, ainda há muitas pessoas que estão abaixo da pobreza em nosso país. Então, vejam bem, turminha. Essa tela, ela retrata um problema chamado êxodo rural. Vamos entender o que é o êxodo rural? Quando as pessoas precisam sair da zona rural para morar na zona urbana, procurando melhores condições de vida, elas acabam realizando essa mudança de localidade. E, infelizmente, esse problema afetava muitas famílias pelo interior do Nordeste, principalmente, devido à falta de chuvas. Então, por causa da seca, essas pessoas, elas tinham que deixar a sua cidade, as suas casas, para procurar melhores condições de vida. Só que, quando chegavam nas cidades, infelizmente, a condição de trabalho, quando conseguiam, não era muito favorável. Eles eram muito explorados pelos donos das fábricas, que estavam em desenvolvimento nesse período. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nessa fase da história do Brasil, era permitido a exploração do trabalho infantil. Então, as crianças podiam realizar as mesmas atividades que os adultos. E isso trazia vários problemas para o desenvolvimento físico delas e, principalmente, afetava elas em frequentarem as escolas, que nesse período também não eram todas as crianças que tinham a oportunidade de frequentar a escola. Então, essa família, ela retrata uma típica família pobre que precisa deixar o seu lugar de origem, buscando melhores condições de vida. E dessa maneira, muitas vezes, passam por várias situações de exploração.
Havia pessoas que chegavam a precisar trabalhar mais de 14 horas por dia, turminha. Olha que absurdo. Se o nosso dia é conformado por 24 horas, então imagina alguém ficar trabalhando mais de 14 horas por dia, quando a condição de salário não era equivalente a essa exploração, viu? Porque, o lugar onde elas trabalhavam muitas vezes era sujo, eram com instrumentos perigosos e, dessa forma, esses trabalhadores também adquiriam problemas de saúde. Então, essa artista, que foi, muito famosa, na atualidade, as obras dela ainda são, ainda participam de exposições em museus, porque ela tinha um compromisso social muito importante de denunciar todas essas formas de exploração. Queria deixar uma dica para vocês, viu? Pesquisa outros tipos de obras que Tarsila do Amaral produziu e retratou sobre o dia a dia do nosso país. Ok, turminha? Então, vamos para a nossa atividade agora? Na página 88, o número 1, vocês vão marcar o que há de semelhante sobre esses personagens da história, tá certo? Então, de acordo com a tela, vocês irão marcar com um X as perguntinhas referentes à obra de arte, viu? Tem que analisar com calma essa composição dessa tela. O número 2, você vai dizer, circular, que problema social levava essas pessoas a deixarem os seus lugares de origem para procurar melhores condições de vida. O número 3, vocês vão escrever verdadeiro ou falso, de acordo com as afirmativas sobre essa obra de arte, tá bem? Já o número 4, na página 89, vocês deverão caçar várias palavrinhas relacionadas à obra de arte e depois completar as frases. Releiam para ver se as frases ficaram também com sentido, viu, turminha? E na última questão, você vai, analisar as expressões faciais de todas essas pessoas que estão participando da obra de arte de Tarsila do Amaral. Vocês vão perceber várias diferenças entre elas, viu, turminha? Aí, o que for de semelhante, você vai marcar um X, e o que for de diferente, você deverá sublinhar, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa parte da nossa aula, que a professora Marcela vai continuar explicando para vocês o que são os substantivos próprios, comuns e coletivos. Preste atenção direitinho na aula dela, viu, turminha? Legal? Boa tarde, galerinha. Estou aqui para mais uma aula bem legal, certo? Hoje nós vamos falar sobre substantivo comum e substantivo próprio. Como se falar de um substantivo comum? Substantivo comum é quando generalizamos uma determinada espécie, quando agrupa todas. Então, vamos lá. Nós temos como exemplo aqui as cidades. Então, cidades é um substantivo comum. Por quê? Primeiro começa com letra minúscula e segundo agrupa, como a tia falou, uma espécie ao todo. Quando eu falo as cidades, eu estou falando de substantivo comum. Mas quando eu falo assim, eu vou tirar uma cidade daqui, Campina Grande. Campina Grande. Então, eu estou falando de uma espécie em si. Campina Grande. Campina Grande começa com letra maiúscula, certo? E eu estou falando em um em si. Quando eu falo Campina Grande, eu estou dizendo que é Campina Grande. Aqui não, eu falei as cidades. Eu generalizei todas as cidades. Então, quando a gente generaliza todas, então é substantivo comum. Também começa com letra minúscula.
todo substantivo comum vai começar com letra minúscula. Todo substantivo próprio vai começar com letra maiúscula. Vamos Então, lá, agora eu exemplos? vou dar alguns exemplos de substantivos comuns e substantivos próprios. Vamos lá? Substantivo comum: chave, carro, cidade. Substantivos próprios: Brasil, qual? Pau, João Pessoa, então todos os substantivos próprios começam com letra maiúscula. Todos os substantivos comuns começam com letra minúscula. Então, hoje nós tivemos exemplos de substantivos comuns e próprios. Mas também temos, certo, o coletivo. Vamos para o coletivo. Nós Agora temos a palavra chave. Qual será o substantivo coletivo da palavra chave? Quem sabe? Molho. Molho. Nós também temos algum exemplo de, vamos lá, a palavrinha é avião. Qual o substantivo coletivo da palavra avião? Esquadrilha. Esquadrilha. Então, agora, peguem um livro de vocês de português, certo? E abram na página 91, para a gente aprimorar o conteúdo de substantivo coletivo. Então, aí na página 91, nós temos algumas frases. A primeira é assim, ó. Eu tenho um álbum cheio de figurinhas. Qual seria o substantivo coletivo de figurinhas? Álbuns. Então, tá aí no livro de vocês. Ó, eu tenho um álbum cheio de figurinhas. Figurinhas, álbum. Também tem a frase assim, ó. Meu irmão tem uma esquadrilha. Esquadrilha de quê? Substantivo coletivo esquadrilha, ele tá querendo indicar o quê? Eu tenho, meu irmão tem uma esquadrilha, um monte de aviões. Então, a esquadrilha é o substantivo coletivo de aviões. Nós também temos aí, ó, no quarto de Carol, há uma pilha de livros de história. Pilha significa vários objetos empilhados, vários objetos um em cima do outro, certo? Se tia disser assim, ó, no meu armário tem uma pilha de boneca. Então, ó, tem um monte de bonecas, uma em cima da outra. Então, aí embaixo tem assim, ó. Essas palavras são chamadas de substantivos coletivos, porque dão nomes a um conjunto de coisas ou seres da mesma espécie, mas permanecem no singular. Então, tia explicou, certo? Antes de pegar o livro, o que são os substantivos coletivos, que justamente está falando aí, ó. São seres da mesma espécie, mas permanecem no singular. Então, só tenho aqui, ó, lá, chave. O substantivo coletivo de chaves é molho. Ele nunca vai vir no plural, sempre no singular. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Chave, substantivo coletivo, molhos. Não, nunca. Tiro S. Então, ele sempre vai vir no singular. Ó, eu tenho uma esquadrilha de avião. Eu tenho esquadrilhas. Eu posso colocar o S aqui? Não. Eu tenho uma esquadrilha no singular. Não tem S aqui, ó. Então, ele sempre vai vir no singular. Então, a partir da explicação da tia, vocês vão abrir na página 93, 94, 95, certo? 93, 94 e 95. Então, tem assim, ó. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são comuns. Você vai fazer um X no substantivo, só no quadradinho onde todos são comuns, certo?
Número 2, reescreva as frases abaixo, substituindo o substantivo comum destacado para o substantivo próprio. Tem assim, ó. A menina foi ao cinema com a mãe. Então, você vai substituir. Letra B. A vaca come capim todos os dias. Letra C. O livro é da professora. Página 94. Numeral 3. Complete os espaços empregando o substantivo próprio. Ele é brasileiro. Nasceu no... Letra B. Ela é italiana. Nasceu na... Letra C. Luiz é alemão. Nasceu na... Elas são japonesas. Nasceram no... 4. Escreva um substantivo próprio que indique um país... Letra B. Uma cidade. Letra C. Um estado. Letra D. Uma pessoa. Letra E. Uma empresa. E letra F. Um refrigerante. Numeral 5. Relacione as palavras à sua classificação. Substantivo próprio e substantivo comum. Então, você vai relacionar. Onde for substantivo próprio, vai colocar o numeral 1. Onde for substantivo comum, numeral 2. Numeral 6. Sublinhe os coletivos nas frases e indique-os, sigam o modelo. Então, tem assim. O nosso alfabeto tem 5 vogais. Letras. Tem aí o exemplo. Aí tem. A biblioteca do colégio fica no primeiro andar. O que é que tem na biblioteca? O elenco da peça é muito bom. Então, você vai colocar. A banda toca na praça. Dei um lindo ramalhete para Maria. Havia uma multidão entusiasmada no jogo. Letra 7. Desembaralhe as sílabas e descubra o coletivo do que está indicando entre parênteses. Então, você vai desembaralhar aí e vai colocar o nome ao lado. Então, essa é a nossa atividade no nosso livro de português. Boa aula, hein, galerinha? E assistam os vídeos. Mas o que é isso, Trácio? Tá maluco? João, você não sabe o que eu vi. Deve ter sido alguma coisa assustadora para você sair correndo desse jeito pelo museu. Nem quando a criançada tá aqui você corre assim? Dessa vez é pior, João. Muito pior. Como assim? Eu tenho medo que as crianças sem querer pisem em mim. Por isso eu fujo delas. Mas como elas têm uns pezinhos pequenos, eu sempre escapo. Só que agora, eu tava passando pelo nosso buraco e vi uma coisa. Mas que coisa? Um pé gigante, Jean! Tão grande que só dava ele. Era uma pessoa meio esquisita, com uma cabecinha pequena e esse pezão enorme. Deu medo só de olhar. Se ela pisasse em mim, já era o velho Trácio. E onde é que tá essa pessoa com pé gigante e cabeça pequenininha? Lá na sala nova, João. Mas eu não fui lá. Eu só olhei pelo buraco e saí correndo. Deixa eu ver. Posso saber do que o senhor está rindo? Ela não pode pisar em você, Trácio, porque é uma pintura. Aliás, é talvez a pintura brasileira mais famosa. Vamos lá ver. Este, meu caro Trácio, é o Abapuru, uma obra-prima da arte brasileira pintada pela Tarsila do Amaral, uma artista modernista. Modernista? Modernistas eram aqueles que criaram a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? Que tiveram a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época que todo mundo estava acostumado.
Isso mesmo. O Abapuru foi pintado pela Tarsila como um presente para o marido dela na época, o escritor Osvaldo de Andrades. Ele deve ter tomado um baita susto com esse pezão aí. Dizem que ele levou um susto mesmo. A Tarsila, que tinha um dicionário de Tupi-Guarani, quis batizar o quadro como Abapuru, que na língua dos índios significa homem que come. Come? Comida? Cadê? Onde? O Abapuru é um dos quadros mais importantes das artes plásticas no Brasil. A partir dele surgiu o movimento antropofágico. O movimento queria que os artistas brasileiros devorassem as técnicas e obras estrangeiras, transformando tudo em algo bem brasileiro. Tá vendo? E você não me deixa devorar as obras aqui do museu. E o tal do Oswald queria que os artistas devorassem as obras estrangeiras. Mas eu vou explicar melhor, Trácio. Quando a gente diz devorar, não é só no sentido de comer. Devorar algo também significa absorver rapidamente. Essa brincadeira de usar a mesma palavra para coisas diferentes é o tal sentido figurado. Tá bom, entendi. Eu não vou mais comer obra nenhuma. Agora me diz, antes desse devora, não devora aí, a Tarsila pintava o quê? Muitas coisas. A Tarsila começou estudando escultura, mas logo descobriu que queria mesmo era pintar. Aí ela foi estudar pintura em Paris. Lá na sua terra. Pois é. Nessa época, as obras de Tarsila eram mais suaves. Essa aqui se chama Chapéu Azul. E depois? Em 1922, ela voltou ao Brasil e pôde ver de perto a arte que os modernistas estavam fazendo. Já sei. Aí ela começou a mudar o jeito de pintar. Exatamente. Ela começou a pintura pau-brasil, com temas e cores bem brasileiros. Brasileiros e franceses, né, Jean? Esse é o famoso Carnaval em Madureira. A Tarsila veio de Paris passar o Carnaval de 1924 no Rio de Janeiro e pintou esse quadro, com a Torre Eiffel, no Rio. Mas a Torre Eiffel não fica em Paris, Jean? Claro, Tássio. Mas os artistas têm essa permissão para pintar o mundo como eles veem. Epa, aqui ela já mudou de novo o jeito de pintar. Essa é a Cuca. Na época, a Tarsila escreveu para a filha e disse que estava fazendo um quadro bem brasileiro, com um bicho esquisito. Esquisito mesmo. Será que ele saiu daqui? Sei não, Trácio. Mas reparo nas cores fortes das pinturas da Tarsila. Essa é a fase mais importante da carreira dela. A fase antropofágica, que veio depois do Abapuru. Esse aqui é bem parecido com o Abapuru. Esse se chama antropofagia. É uma mistura de Abapuru com outra pintura chamada a negra. Puxa, Jean, esse papo todo de antropofagia, comer, devorar, não preciso nem dizer, né? Sei, você está morrendo de fome. Estou, mas eu pensei em outra coisa. Uma coisa que vai, como é que você diz mesmo? Revolucionar a arte. E o que é que vai revolucionar a arte? Um retrato meu. Seu? Pois é, tô até vendo. Traça Puru, a traça que come. Ô Jean, o que eu disse de errado? Ora, Traja, me faz favor. Seria o início de um grande movimento artístico. Sei. E você também ficaria muito famoso. Eu? Claro, você vai poder contar a minha história depois. Desde o